Olá e bem-vindos de volta ao Esse é a História, onde a gente explora os caminhos que a história poderia ter tomado. E hoje nós vamos mergulhar num momento que, olha, parece pequeno, mas que poderia ter desfeito o Brasil. Exatamente. Hoje a gente vai falar do golpe da maioridade de 1840. A nossa conversa vai ter basicamente três partes. Primeiro a gente vai entender esse ponto de divergência, em 1840, e ver como a crise, em vez de ser resolvida, se aprofunda de um jeito catastrófico. E isso nos leva direto para o segundo ponto, a ascensão de um imperador totalmente diferente daquele que a gente conhece e a consequente fragmentação do país. E por fim, vamos explorar o legado de um Brasil que, nesse cenário alternativo, nunca chegou a existir como a gente conhece. A nossa missão aqui é entender o quão frágil era a unidade brasileira, como uma única manobra política pode ter definido o destino de tudo. Um único voto, né? Um único voto. Bom, para começar a desempacotar isso, para entender essa jogada de 1840, a gente precisa lembrar do caos que era o Brasil daquela época, certo? Era um barril de pólvora. As fontes são, unânimes nisso. O período regencial, aqueles 9 anos, desde que Dom Pedro I abdicou, foi uma crise atrás da outra. Tinha revolta para todo lado. Para todo lado. A Guerra dos Farrapos já queimava no sul há 5 anos, a cabanagem tinha devastado o norte, a balaiada explodindo no Maranhão. Nossa. A sensação geral, sabe, tanto para a elite quanto para o povo, era de que o país estava se desintegrando, se esfacelando em várias republiquetas, tipo o que aconteceu com a América Espanhola. E enquanto as províncias pegavam fogo, no Rio de Janeiro a briga era outra. Era política. Sim, era uma disputa de poder. De um lado, você tinha os conservadores, com o regente Pedro de Araújo Lima, tentando centralizar o poder a todo custo, era o tal do regueço conservador. E do outro? Do outros liberais, que tinham sido afastados do poder e precisavam de uma cartada de mestre para virar o jogo. E essa cartada de mestre tinha 14 anos de idade. Exato, o plano era antecipar a maioridade de Pedro de Alcântara, o futuro Dom Pedro II. E é interessante, né? Porque muita gente acha que ele tinha 13 anos. É um erro comum, né? Muito comum. Na verdade, ele já tinha 14 e faria 15 no fim daquele ano. Mas, ainda assim, a Constituição de 1824 era clara. A maioridade era só aos 18. Então o que os liberais estavam propondo era, na prática... rasgar a Constituição. Basicamente isso. E o mais curioso, pelo que as fontes indicam, é que não foi um grande movimento popular, sabe? Um clamor das ruas pedindo pelo imperador. Foi uma coisa bem mais, calculada. Exatamente. Foi uma manobra política de bastidores articulada pelo chamado Clube da Maioridade. O historiador Boris Fausto, que é uma das nossas referências, aponta que as elites viam a necessidade de um poder central forte para botar ordem na casa. E o José Murilo de Carvalho complementa isso, né? Sim, ele descreve isso como parte da construção da ordem pela elite. Eles usaram a figura quase mítica do jovem imperador como um símbolo para alcançar os próprios objetivos, que era, no fundo, voltar ao poder. Na nossa história, a gente sabe, a pressão funcionou, o Senado cedeu e o jovem Pedro teria dito a famosa frase: "Quero já". Mas é aqui que a nossa história alternativa começa. E se? E se os conservadores tivessem conseguido os votos? Se a moção da maioridade tivesse sido derrotada? Por um único voto. E aí a consequência imediata, segundo essa narrativa, é o completo oposto do que os conservadores queriam. Eles ganham a votação, a regência continua, legalmente está mais forte que nunca. Mas politicamente? Politicamente ela está em ruínas. Para os liberais não é só uma derrota no parlamento, é uma humilhação pública. E isso radicaliza o movimento de um jeito que não tinha acontecido antes. Então a ordem que eles queriam preservar ao seguir a lei, na verdade, ela explode por causa disso. Precisamente. Sem a figura unificadora do imperador, mesmo que simbólica, a regência perde todo e qualquer verniz de legitimidade fora do Rio de Janeiro. Leis que já eram super impopulares, tipo a de interpretação do ato adicional, que tirava a autonomia das províncias, Sim. agora elas são vistas como atos de pura tirania de um governo que não representa ninguém. Isso muda completamente o caráter das revoltas, imagino. As revoltas liberais de 1842, que na nossa história foram contra um ministério específico nomeado pelo imperador, nesse cenário seriam contra o quê?
contra a própria existência do governo. Sim, o conflito se torna existencial. Não é mais uma briga por mais ou menos autonomia. É uma luta pela sobrevivência do governo regencial. O regresso conservador acelera, mas sem a legitimidade de um monarca, ele vira só o uso da força bruta do Rio contra o resto do país. E, no meio disso tudo, um garoto de 14 anos trancado no palácio vendo tudo desmoronar. Exato. O que mais me chama a atenção nesse cenário é justamente esse fator humano. O que acontece com a formação do Dom Pedro. Ele não sobe ao trono como o salvador da pátria. Ele vira um espectador do caos por mais 4 longos anos. E isso forjaria um líder completamente diferente. A narrativa especula que, em vez de herdar um império e a esperança de unificação, ele herdaria um fracasso. Ele assistiria à classe política que ele deveria liderar destruir o país. Nossa! Isso não criaria o monarca cidadão, o intelectual que a gente conhece. Criaria um líder cético, amargo, autoritário e com uma desconfiança profunda de qualquer político. E essa instabilidade crônica toda. Imagino que o custo econômico tenha sido gigantesco, né? Com certeza, a narrativa aponta para isso. O caos político afugenta qualquer tipo de investimento estrangeiro. O crédito para o café, que estava começando a virar o motor da economia, simplesmente some. Entendi. Então, o Brasil que chegaria a 1844, quando Pedro finalmente fizesse 18 anos, não seria só um país dividido, mas também um país bem mais pobre e muito, muito mais violento. A decisão de seguir a lei à risca nesse caso não evitou a crise, só a adiou e a tornou pior. E as fontes usam a Guerra dos Farrapos como grande termômetro dessa fragmentação, né? Como que a situação no Sul muda nesse cenário. Muda radicalmente. Na nossa história, a existência de um imperador, de uma figura nacional, permitiu que Caxias fosse ao sul e negociasse uma paz honrosa em 1845, com anistia e tudo mais. Certo. Lutando contra um governo central. Eles se veem como uma nação independente, a República Rio-Grandense, lutando contra um governo ilegítimo no Rio. Ou seja, a negociação se torna impossível. Exato. Não há um terreno comum para negociar, a guerra deixa de ser uma rebelião e se torna uma guerra de independência. Uma guerra de atrito que drena os recursos que já eram poucos do Império. E o pior é que isso deve ter virado exemplo, né? Vira um exemplo contagioso. O sucesso prolongado dos farrapos em resistir dá força para as revoltas em São Paulo, em Minas Gerais. Elas deixam de ser só protestos e viram projetos separatistas de verdade. A ideia de Brasil começa a morrer na prática. E isso conecta com a análise do brasilianista que as fontes citam, o Roderick Barman, que viu o imperador como a cola que impediu o Brasil de se fragmentar como a América Espanhola. É exatamente esse ponto. Sem essa cola, tudo desmorona. E isso nos leva ao momento em que esse novo imperador, forjado no caos, finalmente assume. Em 1844, o jovem Pedro é coroado. Mas deve ter sido uma cerimônia bem diferente. A narrativa descreve uma cerimônia sombria, sem celebração. Uma coroação sobre a sombra da Guerra Civil. E os primeiros atos dele refletem essa formação. Adeus conciliação, adeus negociação política. Totalmente. Em vez daquele jogo de cintura, da busca por equilíbrio, daquele famoso parlamentarismo às avessas que marcou o Segundo Reinado. E só para a gente lembrar, esse parlamentarismo às avessas era aquele sistema bem brasileiro onde o imperador escolhia o primeiro-ministro e depois se dissolvia o parlamento para eleger uma maioria que o apoiasse. Uma dança das cadeiras controlada. Perfeito. Na nossa história alternativa, nada disso existe. O novo imperador não confia nos partidos. Ele culpa os políticos pelo caos. Ele confia em generais, em burocratas leais só a ele. Ele usa o poder moderador de outra forma. Exato. Ele transforma o poder moderador, que deveria ser um árbitro, num motor de centralização absoluta. Ele não quer governar com os políticos. Ele quer subjugar as províncias. O que, ironicamente, deve ter o efeito oposto. Essa mão de ferro vinda do Rio só deve ter unido todo mundo contra ele. É o ciclo vicioso perfeito. A centralização brutal provoca uma reação federalista ainda mais forte. E agora não são só os liberais radicais.
As elites conservadoras das províncias que veem seu poder local ameaçado também se juntam à oposição. O país se racha de vez. Sim, racha ideologicamente entre imperialistas, que apoiam o poder central, e federalistas, que lutam por autonomia. A política sai do parlamento e vai para o campo de batalha. E no meio dessa guerra civil, a narrativa joga a carta mais perigosa de todas na mesa, a escravidão. Como ela entra nessa equação? Ela vira uma arma política. A elite agrária, principalmente em São Paulo e Minas, se entrincheira na defesa da escravidão como uma bandeira do federalismo, uma defesa do seu direito de propriedade contra o poder central. A causa federalista e a causa escravocrata se fundem. Exatamente. E a resposta do imperador a isso, segundo a narrativa, é radical e desesperada. Pressionado, sem aliados, precisando de apoio internacional, principalmente da Grã-Bretanha, que era abolicionista, Ele toma uma medida drástica. a mais drástica de todas. Ele poderia decretar uma abolição imediata e incondicional, mas não como um ato humanitário, e sim como um ato de guerra política, para desestabilizar os inimigos e, quem sabe, até incitar uma revolta de escravizados contra os senhores de engenho federalistas. Nossa! Isso seria uma guerra civil de uma brutalidade sem precedentes. O país se partindo em zonas livres e zonas escravistas. É um cenário assustador. E enquanto o Brasil está mergulhado nessa autodestruição, os vizinhos não ficam parados, né? A Argentina de Rosas, sem o Brasil forte como contrapeso, consolida seu poder na Bacia do Prata sem oposição. A Guerra do Paraguai nem acontece, então. Não como a conhecemos. Em vez disso, o Paraguai de Solano Lopes e a Argentina disputam um vácuo de poder deixado pelo colapso brasileiro, talvez até anexando partes do sul do Brasil. O país deixa de ser o policial da região para se tornar a vítima. O final que a narrativa descreve, então, não é um golpe como o de 1889. É um desmanche, um colapso lento. Exatamente. O clímax acontece em 1868. Exaustas da guerra, São Paulo, Minas e Rio Grande do Sul formam o Pacto das Três Províncias, que na prática é uma declaração de independência. E a reação do Dom Pedro II? A reação dele, descrito como um homem velho antes do tempo, exausto por um reinado de fracassos, não é declarar mais guerra, é aceitar a derrota. Ele abdica e dissolve o império. E o resultado não é uma república do Brasil. O resultado é um mapa despedaçado. Um arquipélago de nações. A narrativa imagina a Confederação do Sul, a República da Bahia, Pernambuco se tornando um país, o Grão-Pará. E o legado disso para o século XX seria um mundo que a gente mal reconheceria. Como seria esse mundo? Sem o Brasil como a gente conhece. Primeiro, não haveria uma potência regional de língua portuguesa. A Argentina provavelmente se tornaria a força dominante na América do Sul. Portugal, sem o Brasil unificado, talvez se voltasse com ainda mais força para a África. E a própria língua, o português. A língua se fragmentaria. Não existiria um português brasileiro como padrão. A narrativa sugere que surgiriam dialetos nacionais, quase línguas distintas. O português paulista, o baiano, o gaúcho. E as grandes figuras culturais que a gente associa ao Brasil, um Jorge Amado, um Tom Jobim, Seriam expressões de nações menores. completamente diferente, ou talvez não tivesse centro nenhum. Então, quando a gente coloca tudo isso na balança, fica claro que aquele golpe da maioridade, que foi uma manobra política cínica, pensada para beneficiar um partido, pode ter sido, quase que por acidente, o ato que salvou a unidade do Brasil. É um paradoxo incrível, né? O segundo reinado, com todos os seus defeitos, e foram muitos, comprou quase 50 anos de uma estabilidade relativa. E foi esse tempo que permitiu que a ideia de uma nação chamada Brasil se solidificasse. A narrativa nos deixa com um dilema bem desconfortável. De um lado, a história real. Um gigante unificado, mas construído sobre uma base conservadora, centralizadora e que arrastou a escravidão até o último minuto possível. A unidade teve um preço altíssimo. Altíssimo. E do outro lado, esse cenário alternativo. Um arquipélago de nações, talvez mais dinâmicas, mas que viveriam em conflito permanente, irrelevantes no cenário global.
Não existe uma resposta fácil sobre qual cenário é melhor. Não mesmo. A análise de hoje nos deixa com uma reflexão provocadora. A história que conhecemos não era um destino traçado. Ela foi o resultado de uma aposta arriscadíssima, feita por políticos em 1840, uma aposta que pagou dividendos gigantescos em termos de unidade, mas que também cobrou um preço igualmente alto em outras áreas. Isso nos faz perguntar: qual é o verdadeiro preço da ordem? Porque a história, por muito pouco, poderia ter sido outra.